A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de quarta-feira, 27 de novembro de 2024, tem como título Cuidando dos Filhos com a Palavra de Deus. Hoje nós temos dois textos bíblicos. O primeiro encontra-se no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 ao 9, que diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O segundo texto também encontra-se no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18 e 19, que diz assim: Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. E ensinai-as os vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Queridos, num excelente artigo intitulado Uma Palavra aos Pais, escrito aí em meados de 1920, o inglês A.W. Pink apresenta aí 4 princípios bíblicos para a educação dos filhos. Como ele mesmo afirma, a tarefa que Deus confiou aos pais não é fácil, em especial nesses dias excessivamente maus. Entretanto, poderão obter a graça de Deus se a buscarem com a sinceridade e confiança, pois as Escrituras nos fornecem as regras pelas quais devemos viver e as promessas das quais temos de nos apropriar. Pink enumera aqueles que para ele são 4 deveres confiados por Deus aos pais. O primeiro é instruir os filhos no conhecimento de sua palavra. Como está escrito, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará delas. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Conforme uma nota da Bíblia de Estudo de Genebra, queridos, a fé bíblica demonstra uma grande preocupação com a transmissão das verdades de Deus de uma geração para outra. O segundo princípio, queridos, é ser um bom exemplo. Como afirma Pink, o ensino proveniente apenas dos lábios provavelmente será ineficaz. Os filhos são espertíssimos em detectar inconsistências e rejeitar a hipocrisia. Jesus Cristo sabia da ineficiência da mera retórica. Por isso, ao lavar os pés dos seus discípulos, disse: Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. João capítulo 13, versículo 15. Sobre isso, queridos, o teólogo protestante Albert Schweitzer escreveu: Dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única maneira. O terceiro princípio a ser observado é não hesitar em disciplinar. O próprio Deus revela, queridos, essa disposição ao declarar: Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Contrariando o desregramento doméstico que tem sido defendido e divulgado por alguns segmentos da sociedade contemporânea, queridos, a Bíblia adverte quanto aos riscos de uma criação sem limites. Como está escrito, a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Provérbios capítulo 29, versículo 15. E por fim, queridos, o quarto princípio é sempre orar pelos filhos. Sem a súplica constante diante de Deus em favor dos filhos, todos os demais esforços serão inúteis. Uma atmosfera de oração deve permear o lar e ser respirada por todos os que nele habitam.
Se concordarmos que a criação de filhos é motivo de constante preocupação para os pais, é oportuna a afirmação de João Calvino, reformador francês do século XVI, que disse: a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quarta-feira a todos.